Olá, pessoal, tudo bem? Eu estou aqui hoje com o CMS Cast. Hoje eu estou sozinho aqui, sem meus outros companheiros dos últimos CMS Cast, mas estou aqui para começar a divulgar um evento importantíssimo que a CMS vai estar promovendo. Esse evento é o CMS Agro Evolution. E para a gente começar a divulgação desse evento, a gente vai começar conversando com o principal patrocinador desse evento, que é a Experience Serasa. Eu vou chamar aqui para conversar comigo, para bater esse papo comigo, a Daniela Aveiro, tá? Que é uma das pessoas responsáveis lá na Serasa pela área de agro, tá? E aí a gente vai bater um papo. Vamos lá? Dani, prazer receber você aqui no CMS Cast, muito entusiasmado aí por esse evento, né? Para esse novo evento, né? Queria que você se apresentasse aí para a galera e aí depois a gente vai batendo um papo. Ótimo, Eduardo. Obrigada pela oportunidade. Bom, eu sou a Daniela, como você disse, né? Eu estou aqui na liderança da diretoria de operações agro da Serasa Experian. Desafio bastante bacana, né? Temos aí trabalhado bastante nos últimos anos para poder levar para o nosso cliente aí as melhores soluções, né? Sempre olhando ali ao provisionamento do crédito, né? Para o agronegócio, que é a base de todo o desenvolvimento de crédito no agro brasileiro, né? Toda a parte ali de sustentabilidade e ESG, e agora, com a nova aquisição, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, as nossas capacidades de monitoramento, né? Via satélite. Muito legal. E assim, para mim foi uma grande surpresa, né? Porque, pô, eu já conheço a Serasa, estou fazendo aí 31 anos nesse mercado de crédito, então há 31 anos eu já ouço o Serasa, já vivo o Serasa. Serasa é um gigante aí nesse mercado financeiro. E aí, quando eu fui exatamente começar a ver esse mercado, né, para pesquisar, eu olhei e falei, gente do céu, mas são inúmeros produtos que vocês já têm, né, e já têm operando para o agro. A gente vai falar um pouquinho de alguns deles, mas me dá uma visão assim geral. Conta um pouquinho para o pessoal que conhece a Serasa mais no segmento financeiro, né, o quanto que vocês já participam desse mercado tão importante que é o agronegócio. Não, com certeza, Du. A gente vem trabalhando, né, já há alguns anos, né, a área de agro da Serasa Experian, ela nasceu a partir do Data Lab, que é o laboratório de dados da Serasa Experian, né, nosso laboratório de inovações. Então, a gente iniciou nesse mercado olhando principalmente riscos, né, de crédito, através do AgriScore, que é uma solução que a gente tem hoje aqui para os nossos clientes, e também com o Birô, né, que hoje é o grande poder, né, quando a gente tem todos os dados ali de forma consolidada e é possível tirar insights dessas informações, a gente viu, entendemos que essas informações elas poderiam ser aplicadas e que havia correlação entre todos os desafios hoje que o mercado de agronegócio sofre, né? A gente sabe que o agro ele é fundamental para toda a economia, né? Haja vista aí a nossa participação de agro no PIB e todas as atividades relacionadas à produção, à comercialização de produtos agrícolas, pecuários, florestais, agroindustriais, a base disso tudo é justamente o crédito, né? E por todo o desafio, toda deficiência que a gente entende que hoje há no mercado com essa provisão do crédito, que hoje todo o crédito público ele ainda é insuficiente para toda a demanda do mercado, a gente, com todos os dados que a gente tem, a gente consegue construir soluções para apoiar bancos, financeiras, seguradoras, cooperativas de crédito, cooperativas agrícolas, todas as indústrias, quando a gente entra em defensivo, fertilizante, enfim, a gente consegue, com os dados, auxiliar o mercado B2B e, obviamente, o impacto final no produtor rural, que é o B2C, né, que é todo o tomador de crédito ali no mercado. Que legal. E a gente sabe, né, que esse mercado ele tem as suas grandes particularidades, né? E aí entra uma questão, né? Não basta só eu conhecer o crédito ou o potencial do crédito do produtor, né? Que é o CPF por trás desse negócio, né? Não é como um cartão de crédito, um empréstimo pessoal, um financiamento.
Financiamento de veículo, tudo bem, eu tenho lá o colateral, né, que eu vou também avaliar, mas, enfim, aqui a gente tem uma diferenciação, que não é só o crédito onde eu olho para o produtor, e sim para aquele produto. E aí eu fui pesquisar, quando a gente ia ter esse bate-papo aqui, né, fui conhecer melhor os produtos e aonde a gente estava inserido nisso, e a Serasa tem um produto chamado ESG Score, né? Eu falei, pô, ESG, já tinha ouvido falar nisso, mas vamos lá, vamos entender o que é isso, né? É uma sigla em inglês que tem a ver com ambiente, social e governamental, né? Então, me explica um pouquinho, o que é o ESG Score e como é que ele funciona? Onde que ele vai estar focado efetivamente? Tá. A gente vê, né, do que cada vez mais, né, a gente fala que a população do mundo, né, global está crescendo, vai crescer cada vez mais. E o ambiente que a gente tem para produção agropecuária, ela é limitada, né? Então eu não consigo, eu preciso plantar mais, eu preciso aumentar minha produção e eu vou sair por aí, né, sendo bem direto, desmatando e fazendo o que eu quiser para poder aumentar essa produção. Então, Perfeito. o grande desafio que a gente tem hoje, falando no desafio global, é como eu aumento essa produção de forma sustentável. Sustentável, perfeito. Então, aí falando de florestas, falando de clima, falando de captação de carbono, falando, né, de todo esse ecossistema, como você falou mesmo, né? A gente tem uma ambiental, que é todas as práticas adotadas da empresa em relação ao ambiente, então é recursos naturais, efeito estufa, gestão de resíduos, toda essa parte de conservação da biodiversidade. Temos o tema social, que aí já está mais envolvido com questões de direitos humanos, relações de trabalho, diversidade. Quem que eu emprego, né, na minha produção. Exatamente, né? E a governança, que como todo esse business ele é gerido, né? Eu tenho que estar de acordo com as leis, com os regulamentos, né? Com a governança corporativa, a remuneração, combate à corrupção, enfim, aí entra todos os aspectos éticos, digamos assim. E junto com isso, quando a gente fala em commodities, né, quando a gente fala em exportação, principalmente, a gente já sabe que tem ali algumas regulamentações, por exemplo, o Green Deal, que a Europa, por exemplo, ela exige, né, que toda exportação de café, por exemplo, seja verde, né, seja limpo, respeite todas essas questões éticas e sociais. Então, o que a Serasa ela conseguiu fazer? Através da análise dos dados, né, socioambientais, a gente criou um score, que é uma pontuação atribuída a uma empresa com base em todo esse desempenho em relação nessas 3 dimensões que a gente comentou, né? Então, as empresas elas são avaliadas nos critérios específicos de ESG, e essa pontuação ela reflete quão bem essa empresa está alinhada com as práticas sustentáveis, responsáveis e éticas. E no final, né, a gente fala assim, putz, mas é mais uma regulamentação, é mais uma política. Mas olhando no lado sustentável, todo o crédito e todo o financiamento, essas empresas que concedem o crédito, elas esperam que esse crédito ele seja utilizado de forma ética e sustentável também. Então, o que vai começar a acontecer é, os produtores rurais, eles acabam tendo um benefício, seja em desconto, por exemplo, desse empréstimo, por estar compliance com as normas ESG. Então, o que a gente tem hoje? No Score ESG, a gente tem essa pontuação que ranqueia quão compliance esse produtor rural está, né? Seja na visão da propriedade, seja na visão de proprietário, em relação a essa conformidade. E a gente consegue ranquear e dar visibilidade, não só para o fornecedor do crédito, mas também para o próprio produtor. Se ele quiser ter ali a nossa solução, que é o Farmer ID, ele consegue ver pelo aplicativo o que ele está compliance ou não, né? E ele já consegue ter os alertas ali do que ele precisa fazer de tratativa para estar em compliance. Que legal, muito interessante isso, né? A gente vê vários aspectos aí, muito importante. Como você falou, né? Hoje em dia, você não vai produzir só para cá, só para o Brasil, sim, vai ter exportação e vai ter normas que você tem que seguir. Interessantíssimo isso. E eu estava vendo até a classificação, né, desse score, né, de uma pesquisa que vocês mesmos fizeram, da questão de qual é o percentual que está
aderente, né? E é uma boa notícia isso para o Brasil, né? Que 99% tem um score lá acima de 600, se eu não me engano, né? Isso, exatamente. É até um ponto, né, que a gente sempre conversa, a gente participou também ali da pesquisa, né, da percepção do agro brasileiro na Europa, a gente ouve bastante, né, os nossos clientes, e a gente sempre fala, né, que nós, como mercado brasileiro, a gente é muito tímido, né, e humilde em relação às nossas capacidades tecnológicas. Exatamente. A gente tende, né, ali a ter uma percepção assim, o Brasil está atrás, né, o Brasil ele é ruim em determinados aspectos, o Brasil desmata, o Brasil não cuida da Amazônia. A gente ouve muito isso, né? Principalmente quando a gente vai conversar com clientes ou mesmo em pesquisas, né? Fora do Brasil. E o que essa pesquisa trouxe para a gente foi um ponto muito positivo, como você falou. Quando a gente analisou, primeiro, né, alguns produtores que tomaram crédito, a gente chegou ali em mais de 98,9% de que esses produtores estavam compliance. Né? Então, é uma notícia muito boa e é uma ferramenta que o produtor tem na busca do crédito em obter algumas vantagens, né? Seja de desconto, seja de parcelamento, por ele estar usando aquele crédito de uma forma verde, de uma forma ética, né? De uma forma limpa. Então, eu acho que legal. Contribui ainda mais, né? E é o que você falou, né? A gente tem aqui a síndrome do vira-lata, né? A gente sempre critica o Brasil, acha que aqui as coisas não funcionam e tem muita coisa aqui que funciona de forma excelente, com um grau de excelência. Nesse quesito, não te interrompendo, a gente está muito à frente. A gente até está participando de algumas discussões com algumas entidades de fora do país, onde o nosso produto, né, a nossa solução aqui do Brasil, ela está sendo benchmark para alguns países, né? Então, bem que você falou, tem essa síndrome do vira-lata, que hoje, falando em rastreamento, falando em sustentabilidade para o agro, a gente está com uma tecnologia muito de ponta. Que legal. Agora, muito legal, a gente tem esse score, então, mas a gente também tem que olhar para o crédito, para aquele que vai pagar a dívida, né? Que o crédito que ele vai estar pegando. E aí a gente tem um outro modelo que é o AgroScore, é isso? Esse aí é o score que é o que eu vou usar para entender a capacidade de pagamento daquele CPF, é isso? Isso, exatamente, Du. O que a gente tem aqui, né? Falando de soluções para agronegócio, até para ficar um pouco mais palpável, né? Legal. Né? Quando a gente fala na jornada do agronegócio, a gente tem uma etapa que a gente chama de prospecção. Então, quando o nosso cliente ele quer aumentar a carteira dele de produtores, né? Ou ele quer expandir o negócio dele, ou ele quer otimizar, a gente consegue ajudá-lo através de enriquecimento de dados, né? Enriquecimento cadastral, qualificação, segmentação. Então, essa parte a gente tem ali soluções customizadas e soluções também de prateleira que a gente consiga enriquecer essa prospecção do nosso cliente B2B. Quando a gente fala ali na originação, que é toda a documentação, todas as informações que o banco, nosso cliente B2B, né, a indústria, precisa para fornecer aquele crédito, a gente tem mais de 200 fontes hoje de dados, onde a gente consegue prover para aquele, para quem está concedendo o crédito, né, todas as informações do produtor e daquela propriedade. E ainda nessa fase de originação, entra o AgriScore, no sentido de trazer uma pontuação frente à capacidade de pagamento dele, ou o risco de inadimplência, né, se a gente olhar ali o Copa Brasil, e o Score ESG, que é a pontuação do quanto ele está em compliance no momento que ele está tomando o crédito. Da concessão. Legal. Isso, como se fosse uma foto, né? Eu faço uma escoragem da carteira daquele cliente. E depois que eu concedo esse crédito, né? Que a financeira, o banco, a indústria executou aquele crédito, em alguns momentos o produtor ele pode dar a própria produção como garantia daquele crédito, né? A plantação ali que ele tomou o crédito para poder fazer o pagamento daquele crédito concedido. Então, a gente tem hoje capacidade de monitorar aquela garantia. Então, eu consigo fazer o monitoramento da safra, então saber se o produtor ele fez a plantação, por exemplo, ali no ZARC, né, que é a zona ali ótima que ele deveria fazer a plantação daquele cultivo, e consigo acompanhar
o desenvolvimento daquela plantação, que eu posso ter ali uma quebra de safra, eu posso ter um efeito climático que Pode ter pode uma questão climática. né, em risco, e o monitoramento ESG, porque eu trouxe ali no Score ESG a foto no momento da tomada de crédito, mas depois eu monitoro. Então, eu consigo saber se durante aquela plantação houve desmatamento, houve trabalho escravo, houve algum tipo ali de não compliance socioambiental da utilização daquele crédito, né? Então, a gente Ô, consegue... Dani, e desculpa te interromper, porque eu ia exatamente, a minha próxima pergunta era exatamente sobre o monitoramento, né? Você Uhum. acabou adiantando isso aí para a gente. Como é que é esse monitoramento? Porque uma coisa, por exemplo, eu conheci já um produto da Serasa que é o monitoramento de crédito, né? E aí você vai olhar, o cara tem alguma negativação, ele está pagando a conta dele no mercado, ele teve uma outra restrição. Agora, aqui a gente está falando de safra, que tem inúmeras questões. Como é que é esse monitoramento, assim, na prática? É um negócio que hoje deve ter tecnologia aí que não acaba mais, né? Tem sim, Du. A gente, recentemente, né, em novembro, a gente fez a aquisição da AgroSatélite, que é Que uma das legal, olha só. empresas, né, que estavam no Brasil e que era a melhor solução hoje brasileira no sentido de monitoramento. Então, a partir Perfeito. de novembro, a gente melhorou ainda as nossas capacidades nesse sentido das coletas de dados. Então, hoje, o que a gente faz? Através de toda essa capacidade da nossa recém-adquirida AgroSatélite, hoje é 100% Serasa Experian, Será? Uhum. a gente conseguiu uma capacidade de captura de imagens de satélite muito maior do que o que a gente tinha antes, né? E a gente captura informações do terreno, da vegetação, do tipo de cultivo e características gerais ali Muito legal. da área. E a gente consegue analisar esses dados com algoritmos, né, com análises especializadas de AI, inclusive, para a gente poder identificar padrões, monitorar e identificar ali, né, todo no monitoramento da cultura, a gente consegue avaliar potenciais impactos de variáveis como clima, praga, enfim. Então, a gente consegue fazer estudos, né, por regiões, por tipo de cultivo e também trazer o histórico. Então, como foi aquela produção há 1 ano atrás, 2 anos atrás, 3 anos atrás, 4 anos atrás, e conseguir fazer a projeção de receita ou de ganho dessa produção futura. Então, esse monitoramento ele serve, né, ali de forma bastante eficiente para a gente acompanhar não só o progresso das culturas, mas melhorar toda a tomada de decisão e mitigar risco no setor agrícola. Então, com essa aquisição da AgroSatélite, ampliou ainda mais e a gente consegue ter agora end-to-end na jornada do crédito, né, no agronegócio, todo o monitoramento, seja para prospecção, seja para tomada de crédito, para risco de inadimplência, para risco compliance e risco também ali da safra, né? Da safra. Exato. Ambiental ou qualquer outro que. Puxa Qualquer vida. outro. Muito legal, né? E a gente. Eu estou aí há 30 anos no mercado financeiro, né? E agora eu pude começar a tomar contato, né, com esse mercado e é assim algo indescritível daquilo que a gente imagina e daquilo que efetivamente tem na prática, né? Aí você imagina, fala, nossa, pô, será que comprou uma empresa de satélites para medir e para monitorar, por exemplo, a safra através de fotografias e tal? É um negócio que a gente nem imaginava que existia. E inúmeras outras coisas, né? Às vezes eu vou estar participando do evento e vou estar num painel que é aquele painel que fala sobre a visão da Faria Lima, né, e o homem do campo, né? Exato. O quanto que existe aquela coisa que existe também no crédito normal aqui, que é do cara da área comercial e o cara da área de crédito, né? Que um acaba ficando achando que o outro lá quer uma coisa que ele não quer. E, no fundo, os dois estão juntos, né? E é um pouco do que eu pretendo explorar nesse meu painel lá. Né? E aí a gente vê a quantidade de tecnologia que a gente hoje tem embarcado nesse negócio, e não é quem está do lado de lá do campo, não é aquela pessoazinha lá com um coisinho na boca, lá um triguinho na boca, né? E que é básico, que vai lá e planta. Não, tem tecnologia aí de monte. Tem.
Tem. E assim, Du, a gente vê muito, né, assim, que a digitalização para o agronegócio está cada vez mais forte. E Muito. tem muitos produtores, né, que acaba passando, né, para o filho, né, para herdar, enfim, todo aquele business, digamos assim. E os filhos e netos que agora estão tomando conta dessas propriedades, que estão muito mais, né, nessa Essa estratégia de pegada digital. digitalização. Exato, a gente está conseguindo ter muito mais tração, até nessa observação, dessa adoção, digamos assim, tecnológica para a Tecnológico. questão do negócio, né? Então, a gente vê muito hoje que as tecnologias estão sendo utilizadas de forma muito mais ali abrangente. Obviamente, tem bastante espaço ainda para explorar, né? Sempre. Ainda tem, a gente nem começou, a gente está começando, né? Mas tem muita oportunidade que os dados conseguem trazer para esse negócio. A Serasa hoje Muito ela é bom. a tech, né, do Brasil. E a gente tem muitas. Desculpa, deu uma cortadinha aqui no microfone. É o quê? É a maior data tech A do maior Brasil, Datatec. né? Perfeito. E a gente Isso é uma tem das muito. perguntas que eu ia fazer também, né? Porque vocês têm, por exemplo, no mercado de crédito, a gente vê os birôs aí, não só a Serasa, outros birôs. E no mercado de agro, você tem essa mesma competição ou não? Sim, também temos Também birô, tem. sim, que hoje a gente tem toda a participação, né, de alguns mercados, né, de alguns Legal. para poder ali junto compartilhar informações, e a gente, com o AgriBirô, a gente também fornece para essas Legal. ações e informações. Sim. Muito bom. E assim, eu acho assim, eu estou ansiosíssimo para esse evento, né? O CMS Agro Evolution. A Serasa, ela é hoje a principal parceira e patrocinadora, né? Acho que ela foi a primeira patrocinadora, quer dizer, a primeira a acreditar que esse evento tinha tudo para ser um sucesso. Quais são as expectativas de vocês para o evento? E aí, mais ainda, né? O que o pessoal pode esperar desse evento? Olha, Eduardo, assim, a gente está bastante ansioso, né, com esse evento. É um evento que a gente vem discutindo. Tenho certeza que vai ter muitos especialistas renomados no setor aí do agronegócio. E, assim, o que eu espero é que a gente tenha bastante discussão, principalmente de inovação e tecnologia, e tendências do agronegócio para poder suprir, principalmente, esses desafios que a gente tem, né? A gente sabe que hoje margem dos produtos estão em baixa, tem uma grande estocagem de produtos, né? E Exato. o produtor rural tem um desafio aí muito grande, que é como que eu tomo crédito, como que eu faço pagamento, como eu estou green, né? Ali em relação Exato. à desse produto. E temos toda a questão de recuperação judicial que a gente vê que está aumentando cada vez mais, né? Exato. Então, eu acredito que vão ter discussões muito importantes, discussões ímpares sobre as soluções que a gente pode auxiliar cada vez mais o produtor rural e não só o Brasil, o mundo, né, nesse crescimento que a gente precisa do negócio, que é um tema mais de sustentabilidade, né, da população, Sem inclusive, dúvida. né? Sem dúvida. Eu tenho certeza que vamos ter ali boas práticas, grandes cases de sucesso para que a gente possa ir aprender e também compartilhar grande parte do que a gente tem aqui dentro, né? Porque a gente fala muito em Serasa, a Serasa limpa nome, Serasa Experience, Exato. mas o intuito aqui que a gente tem, comunidade de agronegócio, é como a gente ajuda o produtor rural e ajuda também o B2B em fazer todo esse ecossistema Todo esse ciclo. porque a base desse crescimento é o crédito. Eu preciso comprar adubo, preciso Exatamente. comprar semente, preciso ter tecnologia. A gente sabe que sem fertilizante a gente produziria 50% menos alimentos do que a gente produz hoje. E isso está tudo envolvido em tecnologia. E junto com isso tem a segurança alimentar também. Então, se a gente se torna parceiro de todo esse ecossistema, todo mundo cresce junto de forma sustentável. Então, eu acho que essa é a expectativa que a gente tem aí nessa troca que vai nesse evento. Que legal, eu estou muito ansioso, vou estar lá, como disse, num dos painéis também, esse aí, e para mim vai ser minha estreia aí nesse segmento agro, eu estou muito entusiasmado, tenho estudado aí, muitas vezes eu tenho visto aí alguns programas específicos de agro, né?
que tem jornais, matérias, e tenho me engajado aí para poder conhecer cada vez mais e estar junto aí desses especialistas, né, que a gente vai ter lá. Dani, muito legal, acho que era o que eu tinha aqui para conversar. Queria que você deixasse sua mensagem aí final para a gente se despedir da galera. Olha, não sendo clichê, né? Mas eu estou super feliz de ter esse papo com vocês. Agradeço em nome da Serasa Experian a oportunidade. A mensagem que eu tenho é parceria, né? Eu acho que a gente sendo parceiro com vocês, né, SMS, com todos os nossos clientes, seja do setor financeiro, seja da indústria, seja ali de PYMEs, no final tem um propósito por trás disso tudo, né? Não é só crédito, não é só sustentabilidade, é um propósito da gente conseguir desenvolver e otimizar a produção agronegócio para a sustentabilidade, né, de toda a população. Então, acho que esse propósito final, ele vale a pena. E eu acho que é o que faz a gente acordar todo dia, é o que faz a gente fazer o que a gente faz todo dia. Tem um propósito humano por trás disso tudo, né? A gente tem que olhar o agro como um fator humano, como um fator importante. E a gente hoje, sendo o Brasil e tendo toda essa potência que a gente tem de agro, a gente não utiliza isso, né, de forma ímpar, né? Então, eu acho que a mensagem seria isso, a gente dá esse valor para esse propósito maior do agronegócio brasileiro. Isso aí. Bom, então, fica o convite aí, pessoal, no dia 22 de maio, aqui de 2024, lá no Centro de Convenções Rebouças, a gente vai estar lá, CMS, Serasa Experian, inúmeros profissionais e especialistas nesse segmento, e eu, que vou estar estreando nesse segmento, mas já estou me dedicando aí com bastante material, bastante estudo para poder não estar fazendo feio lá, exatamente. Dani, queria te agradecer a Experian Serasa por tudo esse papo que a gente teve hoje. Esse é a primeira conversa aqui, a primeira reportagem do CMS Cast. Vamos ter outras aí, tenho certeza, antes do evento. E no evento eu vou estar lá para conversar também um pouquinho e para poder colaborar e aprender mais ainda com esse fantástico segmento que é o agronegócio. Tá bom? Obrigado mais uma vez. Também lá, eu acho que é troca e aprendizado, a gente está sempre aprendendo e a gente também Sem tem dúvida. que ser generoso em compartilhar aquilo que a gente sabe também, né? Então, é isso aí. Muito bom. Muito legal. Pessoal, muito obrigado aí, até a próxima. Tchau, tchau.